A Fórmula 1 é a principal categoria de automobilismo e graças ao Ayrton Senna, essa competição ficou muito popular no Brasil. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai conhecer a história do esporte mais veloz e do ídolo brasileiro Ayrton Senna. Em 1988 foi criado o primeiro automóvel, mas foi só em 1950 que surgiu oficialmente o automobilismo, criado pela Federação Internacional de Automobilismo. Porém, se você já é inscrito no canal, sabe que a história não é formada apenas de documentos oficiais. E se você não faz ideia do que eu estou falando, já se inscreva no canal. Eu garanto que você não vai se arrepender. Aqui você só encontra conteúdos de qualidade e conhece a história por vários ângulos. A história nos mostra que não é porque não estava escrito em um documento oficial, não quer dizer que não existia. Por exemplo, em uma pequena cidade brasileira, historiadores não encontraram nenhum registro de escravos. Isso significa que não havia escravos naquela cidade? Não. O mais provável é que os escravos não eram registrados. Com o automobilismo foi quase isso. O primeiro registro de uma competição é de 1950, porém, há indícios de que aconteceram algumas disputas antes. Tanto que é possível encontrar fotos de uma corrida que aconteceu em 1895, entre Paris e Bordeaux. As condições dessa competição foram bem diferentes das corridas de hoje em dia. As estradas eram de terra e os competidores levaram cerca de 48 horas para concluir o percurso. A velocidade média dos carros era de 20 km por hora. É difícil imaginar uma competição de velocidade que não passava dos 20 km por hora, bem diferente dos mais de 300 km por hora das competições de hoje em dia. Em 1901, aconteceu o primeiro GP, na França. A partir disso, todo ano acontecia a competição, onde os países europeus se revezavam para sediar. Mas, infelizmente, assim como outros esportes, a competição foi cancelada durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, foi reunida todas as competições de GP e ficaram sendo chamadas de Fórmula 1, onde participavam os principais fabricantes de carro, como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Mercedes. A primeira competição oficial de Fórmula 1 aconteceu no dia 13 de maio de 1950, lá na Inglaterra. E quem venceu essa competição foi o italiano Nino Faria, que pilotou um Alfa Romeo. O curioso é que nessas primeiras competições de Fórmula 1 era sempre o italiano que subia ao pódio. Nos seus primeiros anos, a Fórmula 1 foi disputada em países europeus e em Indianápolis, nos Estados Unidos. Foi só em 1954 que outros países começaram a sediar a competição. Nesse ano, a disputa aconteceu na Argentina. A Fórmula 1 representa inovação nos automóveis, pois a partir dela muitas coisas foram inventadas e aprimoradas, sendo que muitas acabavam sendo adaptadas para carros populares. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo. Desde pequeno teve contato com a velocidade e motores. Quando tinha apenas 4 anos, o seu pai levava ele para pilotar kart. Daí para frente, Ayrton Senna não largou mais o volante. Com 9 anos, dirigia Jeep e, aos 13, estava participando das competições. Porém, nessas primeiras corridas, ele nunca ganhava. Sempre ficava no quase, subindo ao pódio em segundo lugar. Sua primeira vitória foi em 1977. A partir disso, ele amou o gosto da vitória e estava decidido a sempre ser mais rápido, o que levou ao campeonato inglês de Fórmula Ford. Em 1983, participou de outro campeonato inglês, o Fórmula 3, e em 21 corridas chegou em primeiro em 13 vezes. Um ano depois, em 1984,
ele entrou para a Fórmula 1, competindo pela Toleman, onde correu no GP na África do Sul, na Bélgica, São Marco e em Mônaco. Em 1985, ele entra para a Lotus, onde fica até 1987. Infelizmente, nas suas primeiras corridas pela Lotus, ele precisou abandonar algumas vezes por causa de problemas técnicos com o carro. Mas isso não desanimou ele e logo se tornaria o rei do pole position. Sabendo que ele tinha uma certa desvantagem em relação aos seus competidores por causa do motor do seu carro, ele adota uma técnica arriscada, mas eficiente. Ele adia a troca de pneus. Isso faz com que ele conseguisse alguma vantagem sobre seus adversários. No entanto, isso não foi o suficiente para o pódio, já que ele terminou a competição em quarto lugar, em 1986. Aos poucos, o jovem Ayrton Senna ia conquistando o coração dos brasileiros. Nessa época, as corridas não eram tão populares por aqui, mas ver um piloto brasileiro ganhar de estrangeiros e ainda levantar a bandeira do Brasil, dando uma volta na pista segurando ela, faz o coração dos patriotas baterem mais forte, ao ponto de pararem aos domingos na frente da TV para assistir a competição. No ano seguinte, em 1987, Lotus consegue mais patrocinadores, o que possibilitava algumas melhorias no carro. Nas primeiras corridas, Senna foi muito bem, mas mais uma vez teve problemas com o carro, que não passou nas medições, fazendo com que Ayrton ficasse em terceiro colocado. Decepcionado com um grande número de frustrações com seu principal equipamento de trabalho, Senna se muda para a McLaren em 1988, ao lado de Prost. Eles não eram tão amigos, mas juntos venceram 15 das 16 corridas disputadas. Senna brilhava nas competições e parecia que nada ia parar ele. A essa altura, o Brasil todo já conhecia Ayrton Senna. Quem é que lembra de ouvir o Galvão Bueno gritando: Ayrton Senna do Brasil! Vem pra reta, vai pra vitória, viralidade, Ayrton Senna do Brasil! Deixa aqui nos comentários se você já assistiu uma corrida do Ayrton Senna narrada pelo Galvão Bueno. A rivalidade entre Senna e Prost começou a interferir nas corridas. A disputa entre os dois era tão grande que até sofreram um acidente enquanto tentavam ultrapassar um ao outro, o que levou à desclassificação do brasileiro. Em 1990, Senna foi convidado para participar da reforma da pista de Interlagos, o que deixou ele muito feliz, já que tinha sido lá que ele começou a correr de kart. A pista então recebeu uma curva em formato de S, o famoso S do Senna. Ele participou da primeira corrida depois dessa reforma. Ao final, andou pela pista segurando a bandeira do Brasil, como de costume, emocionando os patriotas. Em 1991, o Prost se muda para a Ferrari, o que torna a vida do Senna bem mais leve na McLaren. Porém, nas pistas, os dois continuavam disputando, mas agora em equipes rivais. Apesar de muitas vitórias, Senna queria mais, o que as limitações do carro da McLaren não possibilitava. Então, em 1994, se muda para Williams. Agora, o melhor piloto estava com o melhor motor, mas, infelizmente, a grande potência do motor trazia estabilidade ao carro, o que levou a uma grande tragédia na terceira corrida do Senna pela Williams. Apesar do mundo perder um grande piloto, Ayrton Senna deixou seu legado com o Instituto Ayrton Senna, que até hoje leva o nome do grande piloto, ajudando crianças em situação de risco. Se inscreva no canal para nos apoiar a continuar trazendo conteúdos de qualidade. E eu te vejo na próxima. Tchau!